Shalom, igreja, graça e paz. Amém. Eu acho que eu nem precisaria ministrar mais, né? Glória a Deus. Essa peça, eu vou falar que ela é muito forte. E eu creio que todos já fomos tremendamente abençoados aqui em nome de Jesus. Poderíamos até voltar, mas amém. Já que Deus nos deu algo aqui, então gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Para nós, para mim, para minha esposa, é uma honra estar aqui. Sempre que eu estou aqui, eu me sinto à vontade. A nossa relação aqui com os pastores de vocês é algo maravilhoso. A nossa gratidão, a gratidão que temos por esse casal é algo também muito intenso. Deus preparou esse casal para estar aqui à frente dessa igreja, pastoreando cada um de vocês. E se Deus colocou eles aqui, vocês podem ter a certeza que é o melhor casal para estar aqui, porque foi Deus quem os colocou aqui para estar pastoreando vocês, amém? E posso falar com toda a propriedade, eles vão dar o melhor deles para cuidar de cada um de vocês. Talvez em algum momento vai ter uma beliscadinha mais forte, mas vocês podem ter a certeza que eles acreditam em vocês mais do que vocês mesmos acreditam em vocês. Vocês podem ter certeza disso, que é um casal de Deus, um homem e uma mulher de Deus, e colhe neles que em nome de Jesus vocês serão tremendamente abençoados. Eu gostaria de aplaudir a Jesus pela vida deles, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar, eu vou falar para você que nesse momento, como Deus é lindo, maravilhoso, eu até preparei algumas coisas, mas eu, mesmo já tendo visto essa peça, eu fui tão impactado que o Espírito Santo já está incomodando aqui para a gente mudar algumas coisas. Vai colocar na telinha lá? Coloque, por favor, João, capítulo 14, versículo 26. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, quem estiver, né? Seja no celular, seja no papel. Glórias a Deus. Amém. Leia comigo, por favor, em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, Senhor, sua palavra que é viva e eficaz. Ô Senhor, que penetra na divisão da alma e do espírito. Senhor, que possamos ser impactados por essa palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ô Senhor, que o Senhor tome conta aqui, Pai, dessa reunião, Deus, porque nós estamos aqui para te adorar. Ô Senhor, a sua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali o Senhor está. Nós cremos, Pai, que a sua presença é real e temos, Senhor, o anseio de sermos impactados pela sua visitação. Nós te louvamos e te exaltamos no nome poderoso e eterno de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Veja, queridos, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Foi isso que Jesus declarou quando ele estava ali com os discípulos, acerca de tudo que ainda aconteceria, que ele mesmo sabia qual era o propósito de estar aqui nessa terra, que passaria por tudo aquilo, seria caluniado, apanhou, foi crucificado, como vocês viram aqui nessa pequena encenação. E nós jamais podemos esquecer que isso
Foi por mim e por você. Olhe para o seu irmão e diga: foi por mim e por você. Mas de repente você vai falar: pastor, eu nem sou digno. E não é mesmo. Assim como eu também não sou, assim como nenhum de nós, nem o mais santo dos apóstolos era. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos nós, queridos, pisamos na bola. A Bíblia fala que aquele que diz que nunca pecou, ele já está mentindo. E nós sabemos que os nossos pecados, eles vão muito além da mentira. Porque por muito e muito tempo, o diabo, pai da mentira, nos fez escravos. Nas mais diversas áreas. Cada um aqui sabe onde calo aperta. Cada um aqui sabe onde o inimigo muitas vezes tem resultado nas suas tentativas aí contra a sua vida. Você sabe, eu não sei. Eu sei aonde aperta aqui, você sabe onde aperta em você. E o fato é que quantas vezes nós até caímos. Então nada mais justo do que nós sempre termos essa gratidão, honrar, adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos tirou da lama, que nos tirou de uma prisão. Éramos como fantoches na mão do diabo. Muitos até hoje têm, talvez aqui, intercedendo, orando, clamando pelas suas famílias, pelo seu marido, pelo seu filho que talvez esteja em drogas, nas bebidas. Mas eu vou falar uma coisa para você: se você crer verdadeiramente, em nome de Jesus, independente da fortaleza, o muro pode ser o mais alto possível, Deus vai operar um milagre na sua casa e na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. E aí, querido, nós temos que entender que Jesus nunca fez barganha conosco, Ele nunca negociou. Ele nunca negociou. Tipo, eu vou lá morrer por você naquela cruz, mas depois você tem que sair falando de tudo que eu fiz. Jesus nunca barganhou, Jesus nunca negociou. Ele sabia desde o começo até qual seria a nossa reação, o que nós faríamos mesmo depois de receber a salvação, ser liberto, ter as nossas famílias restauradas, e mesmo assim, de repente, depois que recebemos o nosso tão sonhado milagre, não avançar numa caminhada, declarando: olha, Jesus foi pregado lá, e por isso a minha família foi restaurada. Mas muitas vezes a nossa mente é curta. As pessoas até falam que a mente do brasileiro é curta, né? Porque vota num político hoje, o cara pisa na bola, amanhã vota de novo. Na verdade, isso não é um problema do Brasil, não. Isso é um problema da humanidade. Porque se a humanidade não fosse assim, talvez 90% seriam eternamente gratos por tudo que Jesus passou naquela cruz. Gratidão nós temos que ter. E olha só, Jesus morreu, depois Ele ressuscitou ao terceiro dia, ficou mais 40 dias com os seus discípulos, e depois subiu ao céu. Mas Ele declarou que não nos deixaria órfãos, porque Ele sabia que algo precisava estar aqui dentro para que nós estivéssemos fortalecidos contra todas as ciladas, a astúcia do diabo, para não cairmos numa prisão novamente. Diga para o seu irmão: não podemos ter mente de escravo.
O que é a mente de escravo, querido? Olha só. O povo do Egito, quando Moisés, tocado por Deus, conseguiu libertar o povo do Egito, e aí por vezes eles estavam passando por alguma dificuldade no deserto, faltou alimento, faltou alguma coisa tal, apesar de ter a providência de Deus que mandaria o maná todos os dias, sempre havia alguém murmurando. E aí eles de repente, porque passaram uma pequena dificuldade, olhava para Moisés: foi para isso que você nos tirou do Egito? Queridos, 400 anos de escravidão, trabalhos forçados, por muitas vezes talvez as suas crianças, as suas mulheres sendo violentadas. Quando chegar no momento de aperto, simplesmente se esquecer da libertação, e foi para isso que você nos tirou do Egito. Quem é liberto da escravidão não olha para trás. Quem é liberto da escravidão, ele sabe que aquilo traumatizou, ele sabe que ele foi liberto e ele não quer voltar para lá. Declare: eu não volto para o Egito. Nenhum de nós vamos voltar para a escravidão. E aí vem a promessa dele: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele é o responsável por não sermos órfãos. Primeiro, porque nos libertou quando passou por essa cruz. E segundo, ainda que fosse morar com o Pai, deixou aquele que estaria conosco todos os dias, até os confins da terra. E o mínimo que nós podemos fazer, podemos ter, é gratidão em nosso coração, porque Ele nos tirou da escravidão. E quando estamos, queridos, reunidos num lugar como esse, onde a palavra do Senhor ela é ministrada, a palavra do Senhor ela é pregada, esse lugar chamado de igreja é o lugar onde nós nos ajuntamos aqui para ter a palavra ministrada, para louvar e adorar ao Senhor, orar e clamar. Mas a grande realidade é que por conta disso, que esse Espírito Santo, que foi enviado através do ato de Jesus na cruz, faz com que você seja muito mais do que um membro ou um discípulo dessa igreja. Você, seja onde você for, você é a igreja do Deus vivo. Eu vou falar de novo: você é a igreja do Deus vivo. Você não é só a igreja quando está neste lugar, porque em nome de Jesus, querido, essa promessa aqui não é só quando você está aqui dentro. Essa promessa é quando você estiver em todos os lugares, independente da situação, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver a sua paz, vão ver que você tem algo diferente, elas vão falar: eu quero ser igual a você. Queridos, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Eu lembro como hoje, uma viagem que eu e minha família nós fizemos, eu, minha esposa e meu filho mais velho, que hoje tem 17 anos, mas na época ele tinha 4 anos. Nós estávamos em outro estado, estávamos em Goiás, estávamos tomando café no hotel, e passou um casal, eles passaram por a gente, de repente eles olharam para nós, estávamos lá tomando café e alegres, se eu não me engano, era a primeira viagem que nós tínhamos feito, desde que o meu filho tinha nascido, e eles olharam para nós assim, e aquela senhora falou: nossa, que rostinho de quem tem Jesus. Querido, isso não tem preço, isso não tem preço. Você ser reconhecido, não pelas grandiosidades que você faz, pelos grandes feitos, pelo seu trabalho, pelas provas, mas ser reconhecido por notarem Jesus em você. Isso não tem preço, isso não tem preço. E aí que esse Espírito Santo, que foi a promessa que chegou a nós, porque Ele intercedeu por nós,
nós temos que fazer algo com isso. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 diz: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E avançando até o versículo 8: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja, aqui ele já tinha dito que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, porque foi uma ação dele, através do ato dele, fez com que você pudesse sim receber esse Espírito Santo. Mas o que fazer com esse Espírito Santo? Jesus aqui fala para eles. Primeiro, aqui ainda não tinham recebido esse Espírito Santo, e Jesus deu uma ordem para que ficassem em Jerusalém. Não se ausente daqui, fique aqui, até que vocês do alto sejam revestidos do poder, que viria esse Espírito Santo. E aí, avançando para o versículo 8, Jesus ainda diz: E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus falava a respeito da igreja aqui, porque testemunha de Jesus é ser igreja. Diga: eu sou testemunha, eu sou igreja. Sim, você é igreja, e o papel da igreja é exatamente isso: ser testemunha e falar que esse Galileu, o carpinteiro, foi pregado no madeiro, não tinha culpa alguma, ele é inocente, mas por conta da minha mentira, por conta do meu pecado, das atrocidades que eu fiz nesse mundo, ele foi pregado lá, e por ele eu sou livre. Eu vou falar de novo: mas por isso, por ele, eu sou livre. E assim nós vamos sendo testemunha. Mas olha só a condição: receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e depois disso ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Queridos, desde aqui em João 14, 26, até aqui, Atos 1,4, Atos 1,8, Jesus nos instruindo. Vamos receber esse Espírito Santo, e depois nós não podemos ser igreja monumento. Você pode ver, tem tantas igrejas lindas por aí que são monumentos. Nós somos igreja de movimento. Nós vamos nos movimentar, nós seremos testemunhas vivas de Jesus, de tudo aquilo que Ele fez na cruz, e nós vamos falar para as pessoas: nós éramos escravos, a minha família estava aprisionada, a minha família estava destruída, o meu filho estava nas drogas, mas através de Jesus, tudo foi restaurado. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor por isso, querido, em nome de Jesus. Faça barulho aí, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, porque Ele te libertou. Aleluia. Nós não podemos nos atrever a sermos testemunhas se nós não tomarmos posse da promessa. A primeira coisa, da libertação. E como isso vem? Com arrependimento e quebrantamento. E aí você é liberto. E aí você deixa de ser fantoche na mão do diabo. E depois disso,
que veio o arrependimento, você toma posse desse Espírito Santo de poder, desse revestimento de poder que vem dos céus, e aí você estará pronto para falar de Jesus, ou para falar de Jesus em todos os lugares onde você for. Infelizmente, querido, olha só, tantas e tantas igrejas perderam essa essência. A igreja primitiva, que nasceu lá em Atos 2, ali como está descrito no livro de Atos capítulo 2, foi a primeira igreja cristã do mundo, que nasceu em Jerusalém e não em Roma, porque essa foi uma das primeiras mentiras sobre a igreja. Que a igreja, eu desde criança aprendi que a igreja nasceu em Roma. Não, Bíblia, a igreja nasceu em Jerusalém. E como nasceu a igreja? Quando veio o derramamento de poder do alto, e depois disso estavam prontos para serem testemunhas, ou seja, estavam prontos para serem igreja. E tantas igrejas, queridos, infelizmente hoje nem acreditam nesse investimento do poder. Falam, esse negócio de orar em línguas, isso é balela. Esse negócio de cura, de impor as mãos, toca não sei o que. Querido, é Bíblia, está escrito. E é sim, não. Tudo diferente disso, procedência maligna. Tudo que for diferente da palavra. As pessoas podem ser grandes estudiosos, mas tem procedência maligna. Nós seríamos incoerentes em acreditar na salvação, em acreditar que Deus é bom, que Jesus nos libertou, que fomos perdoados, e não acreditar que precisamos ter esse revestimento de poder e sermos cheios do Espírito Santo, porque todas essas coisas estão aqui. Eu não posso ser seletivo com a palavra. Acredito na página 1 e na 2 eu não acredito. Aí eu estou querendo inventar uma Bíblia. Não. Todas, repita, todas as promessas descritas na palavra são para mim. Por isso você é livre, por isso você é igreja, por isso você é cheio do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Por isso. A igreja foi enganada por muito tempo. Porque quando uma igreja não crê na manifestação do Espírito Santo, ela não pode crer nisso daqui, que Jesus intercedeu por nós, morrendo. Não adianta uma igreja querer pregar Jesus se ela não estiver cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o que te dá uma identidade nos céus. Olha só, a palavra de Deus fala sobre 7 homens, filho de um determinado homem chamado Seva, que eles viram o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, expulsava demônios e curava, e as pessoas ficavam maravilhadas. E aí aqueles 7 homens, admirando tudo aquilo que estava acontecendo, foram querer fazer igual. E a palavra diz que eles viram um homem endemoniado, e eles foram até lá para expulsar o demônio daquele homem. E aí chegando lá, eles disseram: olha só, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. E o demônio falou: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, ambos com uma identidade poderosa nos céus. Mas vocês quem são? E aí a palavra fala que esses caras tomaram uma piaba, que saíram tudo correndo pelado, porque eles foram se aventurar a fazer aquilo que não era para eles. Não que talvez essa promessa de falar da palavra de Deus, de falar de Jesus não fosse para eles, mas a grande realidade, queridos, é que quando nós vamos falar de Jesus, nós temos que ter uma busca incessante pelo Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios desse Espírito, nós verdadeiramente somos testemunhas e somos igreja do Deus vivo.
E nós jamais podemos perder essa essência. O diabo por muito tempo enganou as pessoas, enganou as igrejas. E isso lá há muito tempo. A história, se você for buscar na história, olha só. O império que dominava o mundo naquela época era o Império Romano. E o Império Romano, eles eram adeptos de uma religião pagã. Adoravam vários deuses, Deus Sol, Deus Lua. E aí a história conta que o imperador romano daquela época chamava, isso pós-Jesus, tá? Um determinado imperador chamado Constantino, adepto da religião pagã. Ele ficou numa saia justa, como dizem. A mãe dele, chamada Helena, teve alguém cheio do Espírito Santo que foi lá falar de Jesus para ela. E aí aconteceu que quando uma pessoa cheia do Espírito Santo chega a outra para falar de Jesus, essa outra pessoa ela se converte. Não porque alguém falou bonito, mas porque ela está cheia desse Espírito. E aí que Helena, mãe do imperador, reconheceu Jesus como o Salvador. Mas Constantino, ele era um homem que mandava matar os cristãos. E aí, como pode? E agora, eu vou matar a minha mãe porque ela se converteu? E aí foi quando Constantino falou: a partir de hoje, o cristianismo é a religião oficial de Roma. Por que ele fez isso? Porque senão ele teria que dar a ordem para matar. Ele seria cobrado pelas pessoas para matar a própria mãe. Mas vai ser do meu jeito. E aí que o paganismo começou a entrar dentro da igreja. Uma igreja contaminada por Roma, que foi perdendo toda a essência da igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Infelizmente. E daí para cá, muito se perdeu. Uma igreja contaminada. E nós, como a igreja de Jesus, temos que voltar a essa essência. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Querido, ao entrarmos por essas portas, nós temos que estar sim ansiando por milagres, por cura. As pessoas entrarem aqui dentro em cadeira de roda e chegar aqui e levantar, sim. Nós temos que crer, porque Jesus é poderoso para operar milagres. O time do louvor, se quiser estar aqui comigo, por favor. Porque a igreja de Jesus ela é poderosa sim. Então quando nós entrarmos num lugar como esse, queridos, nós temos que já entrar ansiando e clamando por milagres, para ver milagres, porque essa é a essência da igreja do primeiro século. Essa é a essência da igreja. E aí, sairmos por essas portas e falando lá fora: olha, tem uma igreja lá na Eva Mularinha, que ali o negócio pega. Ali é a igreja do fogo. Pode falar o que quiser, queridos. O importante é que nós entraremos por essas portas para viver milagres. Glórias a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Se manifeste aí, adore a Ele sim, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Essa presença, ao entrar aqui, você não pode ir achando que essa presença é comum. Você tem que entrar aqui por esse lugar sempre com a expectativa de ver algo poderoso. Porque nós somos uma igreja cheia desse Espírito Santo. Olha só, quando você estiver na busca incessante por esse Espírito, a nossa grande inteligência, ela vai sendo deixada de lado. E aí, você vai vendo as pessoas e fala: poxa, aquele ali eu tenho que falar de Jesus para ela, aquele ali eu tenho que orar por ela.
você vai fazer e vai cumprir o seu papel de igreja. E olha, não tem, ser igreja não tem uma fórmula científica mega complexa, não. Obediência e crer na palavra. Olha só, é tão poderoso, é tão real essa questão de ter o Espírito Santo, que a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O segredo em você viver de milagres, em você viver uma conexão intensa com Deus, cheio de Jesus, para que as pessoas olhem para você e falem: eu quero ser igual a você, é ter uma busca incessante pelo Espírito Santo. E tudo isso foi conquistado por Ele, lá, quando Ele já declarou que enviaria o Espírito Santo em meu nome. Jesus, o nosso grande intercessor. Espírito Santo ungia até Jesus. Ele fazia o que fazia porque era cheio do Espírito Santo. E aí aconteceu que quando ele foi pregado no madeiro, estava lá com seus braços abertos, pregado naquela cruz. E a palavra diz que o Espírito Santo não habita onde está o pecado. Onde está a maldição do pecado, Jesus não pode estar. O Espírito Santo não pode estar. E Jesus sabia que para que pudéssemos ser libertos, deixarmos de ser escravos, ter as nossas famílias restauradas, essa maldição precisava sair daqui, das minhas costas e da sua. Porque para sermos luz do mundo e sal da terra, é somente cheios do Espírito Santo. E aí, como foi essa encenação aqui? Jesus bateu no peito e falou: eu vou no lugar dele, eu vou no lugar dela. Mas aí causa estranheza. Mas você é cheio do Espírito Santo. Eu assumo o pecado dele, eu assumo o pecado dela. Ele foi pregado aqui. E a palavra fala que Jesus ali, pregado naquele madeiro, chegou num determinado momento, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, querido, Jesus não estava falando: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Sabe o que ele estava falando? Deus meu, porque o teu Espírito Santo se afastou de mim. E sabe por quê? O Espírito Santo se afastou dele por conta das nossas mentiras, dos nossos roubos, dos nossos homicídios, de tantas coisas, tantas atrocidades que cometemos. Porque o Espírito Santo naquele momento saiu sobre ele, e todos os nossos pecados esteve sobre ele, para que tivéssemos vida
e vida em abundância, para que você fosse livre. E aí, que Ele entregou o seu Espírito com a maldição sobre ele. E às vezes eu costumo falar que naquele momento se Jesus tornou o Jesus o maldito, e até forte, mas é a realidade, porque foi por minha causa, pela sua causa. Mas olha só, ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E aí que veio essa promessa desse Espírito, tomando conta da igreja, porque aguardamos e fomos revestidos de poder. E hoje nós podemos analisar com toda a gratidão, com todo amor, o que isso representa, e sermos as suas testemunhas. E sermos as suas testemunhas. E quando entendemos isso e passamos a ser essas testemunhas, nos tornamos como a igreja primitiva, igreja que viverão grandes milagres, milagres de cura, milagres de restauração, de transformação, de ressurreição, de batismo, aleluia, de prosperidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Para acabar aqui, certa vez eu fui participar de um congresso. E nesse congresso estava vindo um ministério dos Estados Unidos, numa igreja lá no Itaim Paulista, muito próximo à casa dos pastores, a igreja Koinonia. E era um ministério que era muito reconhecido, porque onde eles estavam realmente aconteciam muitos milagres de cura. Eu até levei uma prima minha que tem uma deficiência neurológica e não anda e não fala. E eu acreditava muito, eu queria com toda a minha fé que ela poderia ser curada naquele lugar. Ela não foi curada. Qual era o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus pela vida dela? Eu não sei. Ela não foi curada aquele dia. A minha fé era que ela fosse, mas não aconteceu. Mas nós vivemos momentos maravilhosos naquele lugar, porque a igreja fez uma grande roda. As pessoas não estavam numa maneira organizada. Tinha uma galera ali, outra ali, pessoas no altar. E aí o pastor estava lá ministrando em inglês, e aí vinha outras pessoas falar em inglês, e as pessoas não entendiam nada, mas quando você via uma pessoa que estava com dor nas costas, de repente estava sendo curada, porque não é a língua, não é o entendimento, não é a mente, é o poder de Deus, é o poder de Deus. E aí eu me lembro que começou exatamente a tocar esse louvor aqui, que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí tinha uma criança de 4 anos aproximadamente, que tinha uma deficiência nas pernas. E aí o pastor, que era americano, não sabia falar nada de português, ele chamou
E ele falava algumas coisas com a criança acho que não entendia nada. E aí de repente, ele pegou na mão dela e começou a caminhar com ela. E ela andando com as suas deficiências na perna ali, toda tortinha. E andava para lá e andava para cá. E foi andando. E aí, queridos, a igreja começou a clamar: teu nome é maravilhoso. A igreja começou a clamar. E aquele menino começou a andar tortinho. E o pastor junto. E foi. E aí eles começaram a andar, correr. Um grande milagre. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, igreja. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Glórias a Deus, glórias a Deus. Olha só. Eu não sei exatamente qual é o milagre que você espera, mas eu vou falar uma coisa. Se você crer que você é a igreja do Deus vivo, tomar posse da promessa do Pai e do Espírito Santo, em nome de Jesus, esse milagre chegou para você. Esse milagre chegou. De repente, olha só, de repente você não foi batizado pelo Espírito Santo ainda. Eu vou falar uma coisa para você. Se você crer, se você desejar e falar: eu quero ser a igreja de Jesus, você vai ser batizado pelo Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Nós vamos entoar esse louvor, nós vamos fazer uma oração aqui e vamos cantar esse louvor. E à medida que nós cantarmos esse louvor, querido, você vai desejar o milagre. Você vai falar: eu quero ser igreja, eu quero ser testemunha. Mas, olha só, por que você vai viver esse grande milagre? Por que você vai ser batizado pelo Espírito Santo? Para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Olha só, então veja, a pergunta que é: o que você vai fazer? O que você vai fazer com esse milagre? O que você vai fazer com o milagre que você vai receber? O que você vai fazer com esse revestimento de poder que você vai receber do céu hoje? Se você crê realmente no coração, se você tem gratidão por tudo que Jesus passou nessa cruz, e se você crê qual é o propósito de Deus na sua vida, você vai repetir comigo: eu serei igreja verdadeira do Deus vivo. Aleluia. E aí, se você tomar posse mesmo desse amor, dessa fé, desse revestimento de poder, da identidade no reino espiritual que você está recebendo, eu vou falar uma coisa: essa semana você vai dar trabalho aqui para os seus pastores. Não porque você vai dar trabalho: pastor, eu estou com um problema assim, estou com um problema assado. Sabe qual é o trabalho que você vai dar para eles essa semana? Pastor, me ajude aí a interceder pelo José, ou pelo João, ou pela Maria, pela Isabel, pela Cristina, porque eu estou orando por eles. Eu vou falar de Jesus para eles essa semana, e em nome de Jesus, eles irão na igreja do Deus vivo comigo nesse próximo final de semana. Você crê nisso? Você crê nisso? Isso é ser igreja. Isso é ser igreja do Deus vivo. E é isso que Jesus espera de você, querido. Em nome de Jesus, adore ao Senhor agora, em nome de Jesus. Beijo no coração, aleluia. Temos uma aliança.